eu sou a Samira, a sua professora de Física, e fico muito feliz de ter você aqui comigo de novo, obrigada. Essa é a nossa última aula de eletromag, última aula de eletricidade ever. A gente vai falar sobre 3 coisas super interessantes: motor, gerador e transformador. Vamos nessa? Então, para a gente conseguir entender como funciona um motor e um gerador e depois um transformador, a gente vai começar fazendo exercício. Vamos nessa? A figura desse exercício mostra uma espira retangular CDEG, situada no plano da folha, no plano da tela, no plano da mesa, colocada entre os polos de um ímã. Então aqui eu tenho um ímã com o polo sul e o norte, e aqui norte e sul. Observando o sentido da corrente que está passando na espira, responda. Então, na letra A, quero saber qual é o sentido da força magnética que atua em cada um dos lados. Por exemplo, do lado GE. Bom, então vamos fazer. Quero saber o sentido da força magnética. Então, primeiro, no sentido GE. Então, aqui, no GE, eu tenho esse lado aqui, né? Beleza. E aí, a corrente está indo para cima. Então, essa corrente está indo nesse sentido aqui, né? Beleza. Então, eu tenho uma corrente para cima. Então, eu vou colocar o meu dedão no sentido da corrente para cima. E aí, eu tenho que desenhar o campo magnético externo. O campo magnético externo, ele vai ter o sentido do ímã, né? Então, a gente sabe que as linhas do campo sempre saem do polo norte e chegam no polo sul. Então, as linhas do campo estão assim, ó. Né? Sempre saindo do norte e chegando no sul. Então, eu coloco o dedão para cima, representando o sentido da corrente elétrica ou o movimento das cargas. E os meus dedos eu coloco no sentido do campo, saindo do norte e indo para o sul, né? Então, esse é o campo magnético. Então, o dedão para cima e os dedinhos mostrando o campo magnético. E aí, eu faço um tapa, né? Então, nesse caso, o tapa vai ser para mim, né? Ou seja, com a palma da mão para cá. Então, sempre que eu trabalho com corrente elétrica, a regra do tapa, eu uso a palma da mão para mostrar o sentido da força magnética. Ou seja, ela está nesse sentido, vindo para cá, ok? Então, no sentido GE, eu tenho a força vindo na minha direção. Então, ela tá assim, ok? Uma setinha saindo da tela e vindo para mim, ok? Agora, vamos continuar. Agora, quero fazer o ED. Vamos lá, fazer esse ED, então. O ED, então, tá aqui, né? Beleza. E no sentido ED, a corrente elétrica tá passando nesse sentido aqui, né? E o campo continua igual, porque se eu não mudar o ímã, né, ele fica igual. Então, a gente vai tentar fazer a regra do tapa. Então, a gente coloca o dedão no sentido da corrente, que é deitadinho, e o campo também no sentido da corrente. Olha, ficou estranho. Não pode ficar assim. Tem que sempre fazer assim, 90 graus ou um ângulo intermediário. 0, assim, não pode. Então, isso mostra que não tem força. Isso acontece porque quando a corrente e o campo estão paralelos, no mesmo sentido ou no sentido oposto, a força é igual a 0. Então, no DE, a força é igual a 0. Ok? Não tem. Então, agora a gente vai fazer o DC, que é esse aqui. Beleza. E aí, o sentido da corrente a corrente está subindo, vindo para o lado, descendo para cá. Então, a corrente está nesse sentido, descendo. Então, vou fazer a mesma coisa com a regra do tapa. Coloco o dedão descendo e os meus dedos representando o campo magnético, que é do norte para o sul, né? Então, aqui norte para o sul e aqui a minha corrente. Beleza, já está ajeitado. Então, eu vou dar um tapa, que é entrando no papel, entrando na tela. Então, esse é o sentido da minha força. Então, a força está entrando na tela. Então, para representar isso, eu faço um xizinho. Acreditem que isso é um X. Esse é o sentido da força nesse sentido. Nesse trechinho aqui DC. Então, agora, vamos fazer o CG, que é aqui. Então, vamos lá ver o sentido da corrente, né? Para começar a subir.
do lado daqui ela tá vindo pra cá. Ok, então ela tá sempre pro lado direito. Vamos fazer a regra do tapa também. Então a corrente pra cá, só que o campo pra lá, fazendo 180 graus, fica estranho, tá vendo? Tá errado. Então, isso demonstra que não tem força. Por quê? Quando eles estão paralelos, né? No mesmo sentido, ou no sentido oposto, a força é igual a zero, né? Porque esse ângulo aqui, o seno dele vai ser zero. Aqui a força é zero também. Então, o que acontece? Eu tenho uma espira quadrada, e aí, desse lado eu tenho uma força saindo, aqui eu tenho uma força entrando. Então, eu tenho aqui meu caderninho representando a área da espira. Então, um lado eu tenho uma força para baixo, no outro lado eu tenho uma força para cima. Então, vamos ver o que vai acontecer quando eu aplicar essas forças aqui. Sim, ele gira. Faz aí com você. Pede alguém para segurar o livro, se faz uma força para cima e para baixo, ele vai girar. Okay? Beleza, então já respondemos a B. O movimento que a espira tende a fazer é um giro. Né? Beleza. As respostinhas. Bom, e aí, quando eu tenho uma coisa girando, pode ser um motor ou pode ser um gerador. Qual que é a diferença entre eles? Então, estruturalmente, não existe diferença. Eles são iguais. Olha que legal, você sabia disso? Então, vamos ver como que é um gerador, né? Então, um gerador acontece o seguinte. Eu tenho alguém fazendo um movimento da espira e aí, com esse movimento, gera eletricidade. Então, existe um movimento externo, tipo assim, alguém chega com um movimento mecânico e isso é transformado em eletricidade, né? E o motor é o contrário, né? O motor, na verdade, você entra com a eletricidade e sai com o movimento. Então, vamos ver como que isso funciona. Então, para um gerador, né? Então, tem alguma coisa externa fazendo a espira girar dentro de uma região com campo magnético. E essa espira, ela está em contato com o comutator, que é esse semicírculo aqui. E ele gira junto com a espira, tá bom? E aí, ele entra em contato com as escovas, que geralmente são de carvão, que são fixas aqui, tá vendo? Elas são fixas. Fazendo esse movimento, girando a espira, consegue fazer uma geração de eletricidade aqui para acender a lampadinha. Então, esse é o princípio de um gerador. E um gerador que a gente conhece é, por exemplo, a usina hidrelétrica para geração de eletricidade. Então, como que isso funciona? Tem aqui um grande reservatório de água que tem uma energia potencial muito grande. E aí, quando esse canal é liberado, essa água passa pelo duto, então a energia potencial, né, que está relacionada com a altura, vai ser transformada em energia cinética, que tem a ver com velocidade. E aí chega aqui, ela gira uma turbina. Então, essa turbina girando, ela está conectada, né, no mesmo eixo de um gerador. Então, quando a turbina vai girando também as espiras dentro do meu gerador. E assim, gerando eletricidade, né, que vai para as linhas de distribuição de energia. Então, basicamente, é isso. Né? A turbina, que é esse componente que faz a transferência, né, da energia mecânica, que é o de movimento, para a energia elétrica através do geradorzinho, tá bom? Vamos de simulação para a gente conseguir entender isso? Vem comigo. Gente, essa simulação é bem completona em relação ao eletromagno. Então, no início, eu tenho um imãzinho, né, mostrando as propriedades magnéticas. Depois, eu tenho um gerador que funciona com a lei de Faraday-Lenz, né, com a variação do campo, eu gero eletricidade. Bem legal. Depois, eu tenho um eletroímã, né, que eu posso ver o ímã dele aqui e tal. Mudar um pouquinho as propriedades, por exemplo, da corrente alternada, né, igual a gente já trabalhou. Tem um transformador, que é uma coisa que a gente vai ver hoje no final da aula. Super legal. Então, olha só. Aqui eu tenho um eletroímã, ou seja, um circuito, né, produzindo corrente elétrica numa espira. E aí eu tenho aqui um enrolamento, uma espira, com uma lâmpada, sem uma fonte de energia. E aí quando eu vario, né, o fluxo aqui dentro,
eu tenho eletricidade, né? Quando eu aproximo ou afasto. Aqui, né, aumentando a quantidade de linhas e tornando essa área maior, tornando essa área menor. E aí, quando eu faço uma variação, a lâmpada brilha, tá vendo? Brilha mais, brilha menos. Posso mexer nessa área e aumentar aí essa produção de energia, tá bom? Dá pra fazer com corrente alternada, porque eu não preciso ficar mexendo nele, né? E aí eu mexo na área, na produção. E nessa aba aqui do gerador, que é o que eu quero mostrar pra vocês. Olha que bonitinho. Então aqui eu tenho uma rodinha. Eu ligo a minha torneira de água, primeiro devagarzinho. Então o que acontece? Ela vai fazer girar o ímã, né? Vou botar minha bússola aqui. E aqui eu tenho uma espira ligada à minha lâmpada. Então olha só o que está acontecendo. Aqui é o princípio de funcionamento de uma hidrelétrica. Então o fio de água, quando ela passa na turbina, gira a turbina. Então a água está girando aqui meu ímã, tá vendo? E assim, fazendo ele girar, consegue uma variação do fluxo magnético nessa área da espira, que é o gerador, né? Então, fazendo uma variação do fluxo, como a gente viu pela lei de Faraday-Lenz, acontece uma corrente induzida, cada hora num sentido, né? Então, olha só, posso aumentar a quantidade de voltas das espiras, ok? Consigo mexer na área dela, então, colocando uma área maior, a geração maior, tá vendo que o brilho da lâmpada fica maior? Diminuo, beleza. Então, vou colocar aqui meio termo. E posso mexer na velocidade. Olha isso! Colocando uma velocidade alta, isso gera muito, né? Vou colocar no intermediário aqui pra gente conseguir ver. Então, eu acabo mudando a velocidade de rotação da turbina, né? Como se fosse. E aí eu consigo maior geração. Então, isso aqui é uma geração de corrente alternada, tá bom? Então, depois você volta aqui para você poder brincar. Bem legal, né? Bom, então vamos lá. Queremos saber quanto que eu vou ter corrente alternada e quanto que eu vou ter corrente contínua. E aí eu coloquei um GIF para vocês do Beavis and Butthead, não sei se vocês conhecem. É um desenho que tinha na MTV. E ele tá com uma blusa do AC/DC, que é o símbolo do AC, que é corrente alternada, né, em inglês, e DC, Direct Current, que é a corrente contínua, tá bom? Ou corrente direta, né, corrente contínua. Então, quem vai definir isso é o comutador. Então, como a gente viu naquele primeiro desenho, o comutador é esse semicírculo aqui, separado em dois setores, e ele gira junto com a espira, que tá pra cá. E aí ele fica em contato também com as escovas, que são as daqui que são fixas. Então, dependendo da forma como é desenhado esse comutador, ele recolhe corrente contínua ou alternada. Então, como? Então, aqui eu tenho uma coisa sem comutador, né? Ou seja, aqui eu tenho uma espira, tá vendo? Aqui a espira, os ímãs aqui de azul, campo magnético. Então, ó, as espiras, elas estão conectadas, uma parte nesse daqui, outra parte nesse daqui, tá vendo? Então, a corrente vai ser alternada, porque uma hora ela pega num sentido, outra hora no outro, tá bom? Agora aqui eu tenho o comutador com uma parte falhando aqui no meio, e aí a espira é conectada só nele. E aí sempre eu vou pegar no mesmo sentido a corrente, não pego ela negativa não. Essa manivelinha aqui representa, sei lá, a hidrelétrica, né? A aguinha fazendo girar essa espira, tá bom? É uma manivela, falando tipo assim, é uma energia mecânica que vem de fora. Então, como que isso funciona na prática? Então, aqui eu tenho várias vistas desse desenho aqui. Então, eu tenho o ímã norte-sul, tá vendo? O norte-sul, então o campo vindo do norte para o sul. Então, eu tenho aqui a espira. E aqui o coletor, né? Então, o exemplo que eu dei de corrente alternada. Um recolhendo de um lado, outro de outro lado. Então, o que acontece? E aqui, ó, esse traço aqui representando a vista da espira. Então, como se eu estivesse vendo essa vista daqui, tá bom? Então, ela vai girando, tá? Então, ela começa aqui, paralela
ao meu campo e ela vai inclinando, então ela vai girando, a espira vai girando aqui dentro. Então, em cada momento, eu tenho uma geração de corrente. Então, ó, no ponto A, eu não tenho geração de corrente, beleza. No ponto B, eu tenho uma intermediária. No ponto C, eu tenho maior intensidade de corrente. No ponto D, intermediária. No E, que é esse daqui, não tem corrente. Por aí vai. Então, assim eu consigo uma corrente alternada. Agora, eu consigo uma corrente contínua quando eu não pego essas aqui de baixo. Entendeu? Eu salto essa parte e faço esse recolhimento aqui novamente, usando esse comutator aqui, tá? Então, a corrente alternada eu uso esse e a contínua esse de cá. Aqui, um exemplo mais prático de uma construção mais próxima da real. Então, eu tenho aqui fora o meu imã, né? Uma caixa com imã. Aqui dentro, eu tenho o enrolamento, tá vendo? Aqui é o enrolamento, só que a gente não usa uma espira vazada, a gente usa ela com núcleo, sabe? Porque esse núcleo de ferro magnético, ele auxilia muito para o fluxo magnético fluir melhor dentro dessa espira, e aí eu consigo uma intensidade melhor dessa corrente elétrica, tá bom? Então, a gente geralmente faz o enrolamento em volta de um núcleo, tá? Então aqui olhando, assim eu vejo aqui o meu receptor, né? E aqui as minhas escovas. E aqui uma outra vista, né? O ferro com o enrolamento aqui, o receptor, a escova e o circuito para cá, ok? Então vamos ver agora um gerador de corrente contínua, como que ele funciona. Então tá, é esse daqui. Então, ó, eu tenho um ímã do lado de fora. Então, de azul, eu tenho o campo magnético do norte para o sul. Norte sempre vermelho ou colorido. E aqui dentro eu tenho uma espira e aqui eu tenho um comutator, tá bom? Esse preto mostra o sentido da força magnética, aquele que a gente fez com a regra do tapa, tá bom? Então, ele vai sempre desenhar esse vetor. E aí, então alguém vai girar essa manivela, por exemplo, a água lá da minha hidrelétrica, e aí sim vai girando a espira dentro desse campo. Então, fazendo esse movimento, acontece a geração de eletricidade. Então, esse medidor aqui vai me falar qual o sentido, né, dessa tensão gerada. E aqui me mostra o sentido dessa corrente, tá bom? Sempre no mesmo sentido, vai ser corrente contínua. Então, vamos lá para a gente ver como que isso funciona. Então, ó, quando a espira vai girando, a corrente sempre, a tensão também, no mesmo sentido, tá vendo? Ela vai ser mínima, vai ser valor máximo e volta, como a gente viu naquele esquema anterior, tá bom? Então, esse é um gerador de corrente contínua.